O tema dessa mensagem é uma geração relevante. Como base para esse tema, a gente vai meditar um pouquinho lá em Romanos 12. Você não precisa abrir agora não, tá? Vai estar no slide também. A gente vai meditar também alguns outros temas antes disso. E eu queria começar mostrando alguns dados para vocês, alguns dados recentes, que marcam a nossa geração. E eu queria que vocês refletissem nesses dados. Esses dados refletem a nossa realidade. Dura, difícil, mas é uma realidade do nosso Brasil. São dados do Brasil. São as fontes do mapa da violência, violência contra a mulher e algumas pesquisas que foram feitas para mulheres brasileiras. Então, esses dados eles são bem assustadores, né? É muito triste você chegar e ler que a cada 1h30 uma mulher morre no Brasil porque são violentadas, por exemplo, né? Por causas violentas e porque foram violentadas ou mortas por seus namorados ou ex-namorados, pessoas próximas, maridos. E a gente tem visto na mídia vários assuntos falando sobre isso. E um dos temas que é falado é sobre o feminismo, né? O movimento feminismo que tem atuado de forma relevante na sociedade. Eu não estou aqui para dar uma palestra sobre feminismo. Acho que a igreja ela precisa se posicionar sobre esse tema, mas não sou especialista nisso. E eu não sei se vocês sabem o que é o feminismo. Eu não sabia o que era feminismo, assim, ao pé da letra, né? Então eu fui lá e dei um Google, óbvio, para saber um pouquinho mais o que era o feminismo. E eu queria compartilhar com vocês esses dados, também sobre o que é o feminismo. Queria que vocês lessem ali, enquanto vai passar o slide, porque é um tema muito sensível. E aí eu fui pesquisar um pouquinho mais, então eu resumi ali sobre as ondas do feminismo, tem ondas, né? Do feminismo, para mostrar porque a onda é uma coisa que vai, né? E ela acaba uma vez só, ela pode vir outra. Mas tem um fim. Então eu quis botar assim, onda, para ilustrar o que é o feminismo. Então, o feminismo aconteceu lá no século XIX, final do XIX, século XX. E as principais causas desses movimentos eram ligadas aos direitos políticos e à liberdade da mulher. Então a mulher começou lá a querer votar, a mulher começou a querer se posicionar diante da sociedade. E a segunda onda foi por mais igualdade de direito. Então cada vez mais você via a mulher se posicionando na sociedade. Então elas perceberam, né, que existia uma desigualdade entre homem e mulher. Isso é nítido, essa desigualdade. A terceira onda feminista, ela trouxe uma palavra que eu fiquei assim, gente, o que é isso? Interseccionalidade. Falei, sabe como você vê com sexo? Não tem nada a ver com sexo. Mas é a opressão, diversas formas de opressão que uma mulher pode sofrer. Então, seja em função da sua raça, da sua classe, da orientação sexual, por exemplo. Até aí tudo bem. Muito importante, né? As mulheres conseguiram seu direito, conseguiram estar diante da sociedade, um papel importante. A gente tem visto as mulheres se posicionando. E até aí tudo bem. Depois disso a gente consegue ver, definir alguns aqui, movimentos importantes que esse feminismo, que as feministas defendem. Ele vai passar aí o outro slide, mostrando um pouquinho sobre isso. Dentre esses pontos que a gente pode ver, tem assunto sobre igualdade salarial. A gente tem visto que cada vez mais nos topos da sociedade as mulheres não ocupam os grandes cargos. Hoje à tarde a Roberta falou sobre isso, né? É uma verdade. As mulheres não têm, elas chegam a um ponto, ao patamar do cargo, em certas empresas, que elas não conseguem avançar porque nós, mulheres, temos outros papéis também com outras funções. Então, esses movimentos feministas, eles vêm defendendo as mulheres em relação a vários temas. Por exemplo, a questão de padrões de beleza, assédio, a violência contra a mulher, os direitos de maternidade, manutenção, e até aí tudo muito bonito. Então, bem legal, né? As feministas não têm realmente se posicionado. No próximo slide eu trouxe as divisões,
como é que eu posso te explicar melhor? O que as mulheres têm se preocupado, os feministas têm se preocupado em relação à sociedade? São elas, a questão dos temas específicos como mulheres negras, lésbicas, mulheres de periferia, prostitutas, indígenas e mulheres transexuais. Então é uma preocupação do movimento feminista levar questões específicas a esses temas. E também trouxe para vocês aqui alguns dados importantes em relação a quais foram as conquistas das mulheres feministas, esses movimentos feministas no Brasil. Então, a abolição da escravatura, né, foi uma mulher, libertação sexual, pílula anticoncepcional, direito ao voto. Tem várias outras, eu trouxe só algumas aqui para exemplificar. E a mais recente, que é a Lei Maria da Penha, que é de 2006, que fala contra homens agredirem mulheres, né? Agressão contra as mulheres. E é muito bonita a teoria em relação ao feminismo. Eu achei bem legal, fiquei bem impressionada com esse movimento. E acho que realmente as mulheres têm alcançado esse espaço relevante na sociedade. O que acontece cada vez mais é que nós somos pressionadas por todos os lados a acumularmos funções. E até a Roberta estava falando hoje, né? Uma coisa bem interessante, que eu nunca parei para perceber isso, assim. A gente naturalmente percebe, mas não estava tão nítido assim. Como que existem dons que Deus deu para mulheres especificamente, né? Nós, por natureza, somos mais cuidadosas. Nós temos um cuidado maior. Ela trouxe exemplos que é muito legal, comparando a questão humana, né, da criação humana. A mulher, ela consegue ter uma visão melhor, óbvio, de percepção, né, o campo de visão dela. O que me preocupa nessa bandeira do feminismo, que eu quero conversar com vocês essa noite, é como que a nossa geração ela tem se levantado enquanto servos de Deus e como a gente deve se posicionar. E o pastor hoje mesmo estava falando sobre, ele trouxe na escola de vida sobre essa questão do crente se posicionar. A Bíblia fala que nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Então eu entendo que como igreja nós devemos nos posicionar sobre os temas atuais. Mas eu acho, Jéssica, que o feminismo é uma questão cultural, que, como eu disse, como ondas vai passando, né? Assim como na Bíblia traz questões culturais da época da Bíblia, né? Se a gente lê lá no Novo Testamento, no Velho Testamento, fala que as mulheres não poderiam cortar o cabelo, andar com a cabeça tapada. Então, a gente consegue ter um discernimento, graças a Deus por isso, de que o que são coisas da época e o que não são coisas da época. Mas mesmo assim, a gente não pode ser dominado sobre essas coisas, né? E a sociedade não pode enfiar de goela abaixo esse tema na igreja. Nós não podemos ser influenciados, porque eu acho que a cultura ela passa, mas a palavra do Senhor ela não passa. A Bíblia nos garante que a palavra de Deus ela não muda. E eu sei, nós sabemos que a palavra de Deus ela não tem... eu não consigo ler a Bíblia, não sei se vocês passam por isso, eu não consigo pegar a Bíblia e falar assim, nossa, eu leio um livro de história todo empoeirado, que é antigo, sabe? Eu não consigo ter essa sensibilidade. Ontem eu estava assistindo um filme que aí o cara ele tem uma livraria, ele tem lá um salão, uma sala de vidro, que ele coloca os livros de uma temperatura específica, tem que ter uma umidade correta, porque senão as folhas se perdem. Eu não consigo olhar para a Bíblia e achar que é um livro antigo. Acho que ela é muito atual. Ela trata padrões, por mais que, como eu falei, mencione coisas da cultura da época, mas são coisas atuais. A gente consegue ler e entender o que Deus quer para nós hoje. E eu fui curiosa, assim, falando com Deus, falei, Senhor, o que o Senhor espera de nós como mulheres? O que o Senhor espera da nossa geração sobre esses temas? E aí eu fui lá na Bíblia e fiquei pensando muito durante esse mês todo, com medo, de barriga, nervosa, se trazia, se não trazia. E eu peço que realmente Deus fale no seu coração e abra seus olhos para esse tema, que desperte em você esse entendimento, essa curiosidade de buscar o que Deus quer para você como mulher, né, como jovem. E também você como menino, que vai escolher uma mulher para estar do seu lado, né, da importância de saber o que a pessoa pensa, né? Então é bom a gente estar trazendo esses temas para poder te falar. E aí eu fiquei pensando bastante, porque eu falei assim, mas eu falei assim para mim mesma, o que eu quero com isso?
E eu quero ser relevante. Você quer ser relevante na sua geração? Eu quero ser relevante. Eu quero trazer uma mensagem, eu quero cativar, como a gente foi falado aqui, né? Nesses meses todos aqui que a gente estava falando. A gente falou sobre a cura. Como é lindo ver, tá falando com a Raquel e com as outras meninas. Como é bom ver Deus moldando o caráter das meninas e fazendo elas trazerem palavras para nos edificarem. A gente pensa assim, nossa, até a Cátia estava falando, nossa, como eu fui pensando a palavra da Raquel, né? Como é bom ver isso, gente. Eu fico muito feliz, porque eu acho que é isso. A gente, como líder, espera que outros líderes sejam levantados. Né? Que nosso exemplo de estar aqui falando, de estar discipulando, de estar conversando, vocês consigam ter propriedade para poder fazer a mesma coisa. E a gente pode fazer sobre isso. E quando eu entrei aqui na igreja, uma das coisas que eu mais me apaixonei, além do Davi, mas foi pela palavra do nosso pastor, de como que ele trazia de uma forma muito atual, muito prática para a nossa vida. Eu não sei vocês, então a gente nasceu aqui já, né? Mas eu caí aqui de paraquedas e eu fiquei encantada de como ele trazia de forma prática para a nossa vida a palavra de Deus, né? De como colocar em prática. Isso me cativou muito. Então por isso que eu quis trazer essa meditação atual também para vocês, sobre essa cultura do feminismo e tudo mais. E eu acredito mesmo que a Bíblia é uma palavra muito atual e traz conceitos sobre esse tema, que é um tema atual. Então, como a gente falou aqui, né, eu queria fazer um breve resumo assim do que elencar, que foi falado pela Raquel, que era sobre a nossa cura interior, o que a Júlia falou sobre o exemplo arrasta as pessoas, e que no último sábado a Thierry falou sobre nosso chamado. E eu acredito que se nós aplicarmos tudo que a gente aprendeu aqui, nós seremos sim uma geração relevante. É o que a Júlia falou, né? A gente não se dá conta de como somos privilegiados de poder estar aqui, de ouvir a palavra do Senhor, de aprender, de conversar, de trocar ideia, trocar informação. Como é bom isso. E aí eu pensei assim, então tá bom. Então eu vou falar sobre o feminismo, mas vou trazer alguns exemplos feministas na Bíblia. Não tem uma mulher feminista na Bíblia. Não tem uma mulher que levantou uma bandeira de que eu sou independente do meu marido, né? Que muitas mulheres, as feministas pregam isso. Uma das coisas é isso, a independência da mulher, que a mulher não precisa de nenhum homem. Se você for ver esses movimentos que acontecem aí das feministas, ela não depende de nenhum homem. Ou eu tô errada, só eu que vejo assim. Grande parte das mulheres feministas falam isso, para quebrar os padrões da mulher, né? E querer igualar e até fazer a mulher ser superior ao homem. Eu falei, tá bom. Então ele já conhece sobre Maria, a Júlia falou sobre Ruth, né? Então nós já conhecemos a palavra de Deus sobre quem são as mulheres. A gente sabe sobre Maria, que Maria foi uma mulher escolhida por Deus, né? A luz de Jesus Cristo. E eu comecei a falar com as crianças agora, nesse mês de março, sobre as coisas que Deus fez. Ainda estou ensinando para minha turma do maternal sobre a criação. Então cada domingo a gente vai falando sobre um pouquinho. Eu me deparei com uma aula que daqui a alguns dias só sobre a criação da mulher e a criação do homem. E eu fiquei meditando muito nisso durante esses dias, durante essa semana principalmente, de como nós somos privilegiadas por sermos mulheres. Você se sente assim, privilegiada? É brabo ser mulher, né? Se você for comparar, às vezes nós passamos por mais coisas que os homens não passam. Então, que bom que a gente se sente assim, especial por sermos mulheres, né? Eu não consigo imaginar como homem. Graças a Deus nunca passei por essa dúvida de se sou mulher ou sou homem. Mas apesar de sentir que cada vez mais é difícil de ser mulher nessa sociedade, eu me orgulho e sou grata a Deus por isso. Por ter sido gerada como mulher e saber que sou agraciada por Deus em ser mulher. E eu queria te fazer duas perguntas. Quem é mais importante? Homem ou mulher? E eu fui ler na Bíblia. Falei, Senhor, quem é mais importante? Aí eu falei assim, acho que é o homem. Porque ele foi feito primeiro.
Se a mulher fosse mais importante, talvez teria sido a mulher. Mas aí Deus me mostrou uma palavra que está lá em 1 Coríntios 11:11. Então, o Novo Testamento. Não estou nem falando de padrões antigos lá do Velho Testamento, não. Que fala assim, ó: por estarmos unidos com o Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher. E tudo vem de Deus. Então assim, eu fiquei impressionada. Eu falei, nossa, como a palavra é atual. Faz todo sentido, gente. Você já se perguntou por que Deus fez primeiro o homem e só depois a mulher? Sejam sinceros, já perguntaram? Já pensaram sobre isso? Já pensou, Micael? Alguém mais? Micael, a gente pensa igual. Já perguntei também. Por que ele não criou ambos ao mesmo tempo? É um mistério, mas eu fiquei muito curiosa. Eu falei, Senhor, por quê? Ele tinha criado tudo. Passou a criação. Se você parar pra pensar, eu quando eu estava dividindo a minha aula com as crianças, já tinha criado tudo. E ele falava, viu Deus que era bom. Foi criando e falando, viu Deus que era bom, que era bom. Tanto que Adão ficou, eu acho que a gente pensa que a Bíblia, assim, foi tudo muito tipo de um dia para o outro, né? A criação, eu sei que foram em dias, né? Mas assim, a Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos. Então não foi tipo dia seguinte, na minha percepção, né? E quando ele criou Adão estava lá criadinho, colocou nomezinho nos animais, nas frutinhas, nas plantinhas. Ele descansou, então ele dormiu provavelmente alguns dias. E aí eu falei assim, então tá, fui lá na criação, estudando, e aí Deus me ressaltou sobre esse versículo. Gênesis 2:18. Não é bom para o homem ficar sozinho. Vou fazer uma auxiliadora idônea para ele. E eu falei, realmente é uma arte a criação, né? Deus foi criando, quando ele viu tudo aquilo, ele falou assim, é tudo muito bom, mas falta alguém. Ele não pode ficar sozinho. Então o que Deus fez? Fez cair um sono profundo sobre Adão, esperou ele dormir lá, roncando, cortou uma parte da costela dele e formou a mulher, fazendo com que eles fossem uma só, né? Porque a mulher era parte do homem. E achei muito interessante lá em Coríntios que falava isso. Coloca a mulher e o homem no mesmo patamar. Porque uma onda de feminismo para tentar fazer a mulher ser mais ou igual ao homem, se a Bíblia já fala sobre isso. A Bíblia já nos trata iguais. Por mais que a cultura daquela época, lembrando, cultura, de que separava as mulheres dos homens, há pouco tempo na nossa sociedade, nas igrejas, mulheres de um lado, homens de outro, não é? Mas passou. Então acho que a nossa cultura foi caminhando para um patamar completamente diferente do que Deus ele queria. Porque a palavra dele já dizia pra gente isso, que nenhum dos dois é independente um do outro. E talvez a nossa cultura hoje esteja querendo mudar uma coisa que era patriarcal, né? Antigamente, que existia o patriarca da família. E aí colocam a desculpa do feminismo porque é uma sociedade patriarcal. Mas olha só, é a nossa cultura. E eu fiquei pensando muito, mas tudo bem, eu estou nesse mundo, a nossa geração ela é dessa cultura. O que a gente deve fazer? Como a gente deve se posicionar? Porque eu não posso ignorar que existe essa cultura na época que eu estou vivendo. Então, se eu faço parte dessa geração e eu quero ser relevante, eu não posso ignorar a cultura da minha geração. Então, eu fiquei pensando muito como é que eu posso fazer diferente na sociedade, como que a gente pode ser relevante, principalmente como servos de Deus que somos. Até porque a gente não foi criado à toa. Nós não fomos criados, você não foi criado menino, você não foi criada menina à toa. Existe um propósito para a nossa vida. E eu pensei bastante sobre isso e falei, Senhor, mas tem realmente acontecido diversas agressões contra as mulheres. É chocante ligar a televisão e ver que as mulheres são atacadas, que existe o preconceito em relação à nossa raça, em relação à cultura, em relação à questão financeira. Mas nós, como povo de Deus, podemos fazer diferente, sem entrar numa onda cultural, mas nos apegarmos naquilo que não muda, que é o quê? A palavra de Deus.
O nosso embasamento, a nossa vida não tem que ser pautada numa cultura. Olha, hoje é assim, casa homem com homem, mulher com mulher. Então a igreja tem que se adequar à cultura. Não, a igreja tem que se posicionar perante a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor não muda. Ela é atual. E ela precisa ser relevante na nossa vida. Nós precisamos ter uma Bíblia humana, né? Não nos deixarmos levar pelas culturas. Saber discernir o que é cultural e o que não é cultural. E nos posicionar em relação a esses temas. Acho muito importante. Acho que às vezes a gente deve sim se afastar de algumas polêmicas. Não acho, por exemplo, que para chamar a atenção das pessoas a igreja deve colocar uma faixa ali. Venha ser feminista ou seja feminista, coisas assim. Mas não, pautada na palavra do Senhor, a gente consegue falar e discutir e argumentar esses assuntos, né? Hoje a gente teve uma discussão super saudável sobre isso, né? Sobre feminismo, sobre a mulher, sobre quem nós somos, saber reconhecer a nossa natureza. Nós somos diferentes dos homens, fisicamente, emocionalmente, mentalmente. E é normal, é o que Deus espera de nós. Ele nos fez assim. Então é muito importante nós sabermos isso, que Deus fez você, mulher, diferente, mais sensível. Tem meses que nossos hormônios ficam uma loucura, a gente tá bem, às vezes não tá. Tem dia que fica bem. E é importante para o homem também saber isso. Não espere que sua mulher, espere sim que ela trabalhe talvez como você trabalha, porque Deus fez uma mulher auxiliadora. Então você, rapazinho, que está procurando uma futura esposa, busca uma mulher que seja sua auxiliadora. Não busca uma feminista. Busca uma mulher que entende a palavra e vai te auxiliar, vai ser sua companheira. Vai buscar te levantar para cima, não para baixo. Saber que, olha só, esse mês gastou demais. Ou ao contrário. Gastou muito, não sei quem gasta mais, aí depende. Mas é fazer o que a Bíblia, o que Deus espera que nós sejamos, auxiliadores dos nossos esposos. Né? Às vezes a gente fala assim, mas eu quero uma mulher bonita. Olha, te garanto que Deus não fez a mulher pensando só se ela vai ser bonita, os padrões, né, culturais de beleza. Nós temos características específicas de mulher e nós temos que exaltar isso. Nossas características femininas, não feministas. Como é que nós, voltando lá ao nosso tema, conseguimos ter uma geração relevante frente a isso? Que você vê sua Bíblia lá em Romanos 12, que é o nosso tema, que é o nosso versículo base. E eu queria ler com você isso porque eu tenho meditado bastante nessa palavra. E eu quero muito, assim, seguir o que a Bíblia diz pra gente seguir. Eu acho que a gente esquece às vezes e trata a Bíblia como um livro muito antigo, mas ele é bem atual e ele tem muitas respostas para nós. E lá em Romanos 12, versículo 1 diz assim: portanto, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Tchau, você leu isso domingo passado, sábado passado? Gente, agora que eu me lembrei, desculpa, nem me lembrar. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. 16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. E eu grifei esse 17, que acho que é o que reflete a estatística que a gente viu lá no início.
Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontará brasas vivas sobre a cabeça dele. E aí o versículo 21 diz assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Gente, estava preparada essa palavra já há um tempo. Nem lembrava. Olha como é que Deus ele realmente fala. E aí eu trouxe essa imagem aqui. Você falou sobre a mulher? Não, né? Parece Tata Werneck. Agora que eu lembro. Não parece? Tata Werneck? E aí eu fiquei pensando muito nisso. E fiquei lembrando de Jesus. Como que Jesus age? Como é que Jesus enfrentou situações adversas, como é que Jesus se comportou. E eu falei, ao invés de lembrar de uma mulher da Bíblia, de Maria dando a luz, eu lembrei dessa mulher. A mulher que... A gente pode ser várias mulheres aí, né? Mas acho que tá mais pra mulher prostituta, né? Podia ser a mulher que tocou nas vestes, mas ela também sujinha. Mas a prostituta, a mulher que traiu seu marido, na verdade, né? Ela tinha vários maridos, e as pessoas perguntou pra ela: ah, mas cadê seu marido? E ela falou que não tinha. Ele não tem, porque você já tava com um 5 lá atrás, né? E também me lembro daquela mulher, porque ela ia ser apedrejada. A cultura daquela época tratava as mulheres assim, né? Ela devia de pagar ali em praça pública, ser apedrejada até morrer. E Jesus ele falou: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Então realmente a gente não deve deixar que o mal vença, mas sim sempre buscar vencer o mal com o bem. Então, se na sociedade que a gente tem visto tantos homens agindo contra as mulheres, não sejam esse tipo de homem que matem as mulheres. Mulheres, não vamos querer ser mais do que os homens. Vamos saber em Deus o que Ele espera de nós, o que Ele quer que nós sejamos, né? E aí, eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Eu falei que essa mensagem não era sobre mulher, não. Não é só para mulheres. O que vocês acham? Quem acha que existe a mulher ideal, levanta a mão. Maurício, boa! Maurício já encontrou dele. Oi? A de Provérbios? Passa aí. Sim que eu gosto, gente. Provérbios 31. Eu fui procurar na Bíblia, falei, gente, qual é a mulher ideal? Porque na Bíblia tem várias mulheres com várias características, né, atuando de formas diferentes. E eu lembrei de Provérbios. Esse era pra mim, né, minha opinião, era o retrato mais explícito que a Bíblia nos fala sobre qual é a mulher ideal. E por isso está em aspas ali, porque é ideal, mas pode não ser ideal. Essa mulher, que fala lá, mulher virtuosa, quem achará? Depois você pode ler aí, os meninos aí que estão procurando uma mulher ideal, lê lá. Vê lá se é menina, eu falo para as meninas fazerem um checklist, vou contar aqui para vocês. Para as meninas já falei, façam um checklist de como que você quer que seja seu marido. Anote, escreva, descreva, olha, Senhor, eu quero assim. Então, quando aqui é louro, do olho azul, não é prioridade, né, querida? Porque Deus não vê só a aparência, Deus vê o coração. Mas coloca lá as características. E vocês, meninos, meditem lá em Provérbios para ver qual é a mulher que você deve se casar. Nossa, Dani fez isso, não fez, amor? Aí deu. E eu pensei, qual é a mulher ideal? E aí eu lembrei dessa mulher. E anotei aqui alguns pontos sobre qual era a característica dessa mulher. Então ela é uma mulher honrada pelo marido e pelos filhos devido à sua virtude. E aí eu descrevi aí algumas delas. Era uma mulher que dava apoio ao marido, administrava os assuntos domésticos, trabalhadora incansável,
ativa nas questões econômicas, cuida das necessidades físicas da família, é solícita em ajudar a comunidade carente, é sábia nos seus ensinamentos e é temente ao Senhor. Eu grifei ali, ó, temente ao Senhor, porque isso aí foi característica que eu coloquei da mulher. Por que eu falei ali, botei ali negrito temente ao Senhor? Porque acho que uma das características principais que tanto a mulher e o homem devem ter é ser temente ao Senhor. Falta no mundo acontece tanta coisa ruim, tanta estatística ruim, porque as pessoas não temem ao Senhor. A resposta para a sociedade é essa. Eles não temem a Deus. Eles praticam as coisas por seu mero prazer. Tem homens que sentem prazer em agredir mulher, fisicamente, com palavras, com atitudes. Não temem o Senhor. Não segue o que a Bíblia está ensinando, de que a gente deve honrar a mulher e tratar como uma mulher virtuosa, como uma joia preciosa. Eles não temem ao Senhor. E aí, lá em Provérbios 31:30, ele fala o seguinte: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Então, rapazes, a mulher ela pode ser linda, mas ela teme ao Senhor? Meninas, ele pode ser um gato, charmoso, encantador, mas ele teme ao Senhor? Será que nós tememos ao Senhor? Será que a gente tem buscado temer ao Senhor? Porque, com certeza, quando Deus ele nos coloca em situações, permite que nós ficamos em situações em que nós deveríamos honrar Ele, e a gente não honra, Ele deve ter falado assim: nossa, não vou te louvar, não vou te dar parabéns, não, te dar um like lá, na atitude. Não. E lá em 1 Pedro também fala que a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não percebe, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Então aqui eu botei mulher ideal, mas também se aplica para os homens. Tem garoto aí que se acha o garoto gatão, né? Fortão, posta lá as fotos mais lindas no Instagram, mais sensuais. Mas Deus não tá tão rindo, né? Tem muitos assim. E Deus não tá vendo isso. Deus ele quer o nosso coração. Que o nosso coração seja agradável a Ele. A nossa geração, para ser relevante, não tem que ser moldar os padrões do mundo, porque o mundo faz isso. Isso é o que o mundo faz. E aonde que a nossa geração tem se destacado? Em quantos mais seguidores nós temos? Ou quais a gente anda seguindo? Quantos likes a gente tem na nossa foto? Não estou falando que nada isso é para ser feito, não. Pode postar. Posta lá, tem o marido blogueiro. Mas você não está preocupado em quantos seguidores você tem no Facebook, no Instagram. Mas ele não está preocupado com isso, galera. Ele está preocupado com o nosso interior, em como nós temos sido diante dele, como tem sido o nosso comportamento, como tem sido a nossa postura. E para ser uma geração relevante, amigos, nós precisamos mudar em muita coisa. Eu preciso mudar em muita coisa. Eu preciso ter aquele amor que a gente leu lá em Coríntios, que esse amor fraternal que é descrito lá é o que muda tudo. Eu não me ver maior ou menor, né? Eu saber para que Deus me escolheu. E aí, a geração relevante que a gente está falando, eu quis descrever da seguinte frase: uma geração relevante é aquela que se posiciona diante da sociedade como povo de Deus. Gente, essa é a nossa essência. Se cada vez nós nos amoldarmos aos padrões do mundo, a gente vai estar cada vez mais distante de ser o povo de Deus. E o que falta é nós nos colocarmos como povo de Deus. E na faculdade saberem que você é povo de Deus. Saber que você carrega o nome de Jesus na testa. Tem que olhar pra gente e ver Jesus. E na boa, o que eu tenho visto, pelo menos eu tenho visto, não é uma sociedade assim. Não é uma juventude assim. Não é uma geração assim. Está muito longe de fazer a diferença. Falta muito pra gente. E Deus ele quer que a gente seja uma geração relevante. Porque olha, o mundo cria movimentos que arrastam multidões. Como nós temos que nos posicionar
Ou a gente está tão envolvido com as culturas desse mundo, com os padrões desse mundo, nos amoldando ao que o mundo tem dito, porque a gente fala, não tem nada a ver, a geração de hoje é assim, né? Minha mãe, achei engraçado, depois eu vou dar esse vídeo pra ela, mas eu posso falar isso. Ela até uma vez falou comigo, eu tenho uma prima, que ela tem cabelo todo azul. E ela não é cristã e tudo mais, aí pareceu o cabelo azul, uma hora pareceu o cabelo laranja. E era numa festa da família, não sei se foi festa, se foi alguma que a gente viu, eu falei, viu o cabelo de fulana? Agora tá azul. Aí a mãe falou assim, é da idade. Mano, vai eu aparecer de cabelo azul quando eu tinha 15 anos. Parecia careca no dia seguinte. Eu lembro uma vez que minha amiga pintou a ponta do cabelo de azul com um líquido lá que tinha, de remédio de cavalo. E eu não tinha dinheiro pra comprar aquilo, nem podia comprar. O que eu fiz? Eu fui comprar papel crepom. Quem nunca, né? Já? Fui lá, papel crepom, não sei o que e tal. Falei, mas não pode ficar muito. Tem que ser uma coisa que a minha mãe não perceba na escola, as pessoas possam ver porque é da moda, né? E são coisas pequenas, assim, a gente brinca com isso, mas a gente tem que ter muito cuidado com as culturas que têm se infiltrado na igreja. Eu quero ser relevante, mas da maneira correta. Vamos ter um pouco de cuidado. E aí eu coloquei o que eu achava que de fato nos torna uma geração relevante. A gente priorizar o reino de Deus nos torna relevante. A gente falou isso hoje na escola de vida. Quais são as nossas prioridades? Que a gente tem colocado como primeiro lugar. E a Bíblia nos fala para nós priorizarmos o reino de Deus. Não negar o nome dele. Gente, parece uma coisa muito boba. Mas daqui a um tempo, passando a nossa geração, negar o nome de Deus vai ser uma coisa essencial. Não negar o nome de Deus. Tem pessoas morrendo já hoje porque pedem para negar o nome do Senhor ou para morrer. Que escolhem entre negar ou morrer. Nós temos que ter isso muito vivo no nosso coração. Fazem valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz. É pensar, o mundo ele não faz isso. Tem o carnaval, né? Eles ficam naquela quarentena até a Páscoa, né? Eles não estão nem aí. As pessoas desprezam Jesus Cristo, zombam dele. A gente não pode se conformar com isso. Tem que fazer valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Tem uma vida de intimidade com o Pai. Até pensei em botar ali, tem que orar, jejuar, mas gente, intimidade, todo mundo sabe como é que se tem intimidade com o nosso Pai. Dá um bom testemunho, se mantém firme aos princípios bíblicos, ou seja, as coisas que são culturais, que tentam apagar o que a Bíblia diz, a gente nega, porque a gente se mantém firme aos princípios bíblicos, né? Homem com homem, mulher com mulher, sim, sim, não, não matarás, não roubarás, coisas assim. Nós pregamos a palavra de Deus, porque é muito importante o id, fazer discípulos, que é logo em segundo lugar, o último lugar ali. Não perca a oportunidade de falar de Jesus. Talvez aquele amigo da sua faculdade precise de você para falar de Jesus. A Roberta estava contando aqui de autor de um livro que ele ilustra, né? Falando que chegou lá no céu e aí veio um pastor. Tinha um pastor e aí Deus foi lá e chamou de prestar contas. Deus foi lá e falou assim: contador fulano, vem cá. Contador, sei lá, Sandra, vem cá. Aí ele, eu? Não, Deus, eu não sou contador não, eu sou pastor. Olha, eu sou pastor e minha igreja tinha 500 membros. Salvei 500 pessoas para Jesus. Ele falou assim, não, eu tive para você ser contador. Você quis ser pastor. E se você fosse contador lá na sua empresa, você ia falar de Jesus para 2 pessoas. Você ia salvar 2 pessoas lá no seu trabalho. E essas 2 pessoas iam salvar milhões de pessoas. Mas você só quis ficar com 500. Então, como é importante a gente pregar a palavra do Senhor. Talvez na faculdade, daqui a 4 anos, 5 anos, que vocês estão começando a falar de agora, aqueles amigos nunca mais vão ouvir falar de Jesus. Talvez não agora, né? Que a Bíblia nos diz, todos ouvirão falar e saber quem Deus é. Mas com a nossa vida a gente pode falar de Jesus. E são oportunidades únicas que a gente pode estar salvando a vida de alguém. Então não deixe de pregar a palavra de Jesus e de fazer discípulos. E aí, para a gente poder realmente encerrar,
eu pensei na única frase que me vinha à cabeça, que é que a única maneira de estar sempre relevante é ser eterno. A Bíblia, ela é relevante e ela é eterna. A salvação, ela é relevante porque ela é eterna. Culturas passam. Se você olhar para a cultura, a gente falou aqui, tem alguns exemplos da cultura, né? Antigamente, o homem não podia fazer barba. Acho que o homem não podia, né, serrar a barba, cortar o cabelo. As mulheres tinham que andar com velo na cabeça. Gente, isso tudo passa. Não é relevante. A cultura não... Desculpa, gente, nós temos que ser pessoas de cultura, mas a cultura não é relevante. O que é relevante é eterno. E nós precisamos ser relevantes. Fazer com que a palavra do Senhor se estenda de geração em geração. Eu quero que a minha geração saiba quem Deus é. Saiba dos feitos que a nossa geração fez. Que a próxima geração consiga fazer da mesma forma. Que a geração que ainda vai vir, né? O pastor até brinca muito comigo, com o Davi, e fala assim, olha, brinca não, né? Ele fala sério. A geração de vocês, da futura, que vem de vocês, não vai ver a morte. Não vai chegar a minha morte. Jesus vai voltar antes. E está perto. Está perto de Jesus voltar. Mas como ele tem falado na igreja, que adianta as pessoas saberem que Jesus vai voltar se não mudam? Não mudam seu conceito, deixam de amar uns aos outros, cada vez mais buscam ser amantes de si mesmo. E Deus quer que nós sejamos relevantes. É importante ser relevante não para... A gente fala muito sobre isso, né? Não de ser seguido para várias pessoas. É ótimo ser relevante, ser reconhecido, sim. Mas muito mais vale o exemplo que a gente dá, o testemunho que a gente dá. Muito mais vale de fazer o que realmente Deus quer que nós façamos. Fazer discípulos, seguir a Jesus, andar segundo os seus mandamentos, seus conceitos. E que a gente não perca essa vontade de cada vez mais fazer a obra do Senhor, priorizar o reino de Deus para sermos relevantes na sociedade, levarmos o nome de Deus eterno. Imagina se as pessoas daquela época desistissem de falar de Jesus, fossem tão omissas. Hoje a gente não ouviria falar dele. Mas a palavra do Senhor, ela nos permite levar isso de geração em geração. Levar o que Deus tem para a vida de cada um. E que a gente seja muito relevante. Que a gente busque realmente fazer o que Deus quer. Que não espere a outra geração vir para poder fazer. A Kátia estava falando hoje. Porque na minha época, a gente passou. O que deu para fazer na época que ela era jovem, ela fez. O que não fez, não tem como fazer mais. Então que nós jovens não nos cansemos de fazer a vontade de Deus. Que a gente não deixe para amanhã a decisão de seguir a Jesus, de fazer o que Jesus quer que nós façamos. De atender ao chamado, como o Thierry falou aqui. De não nos colocarmos nunca mais ou menos do que os outros, mas trazer um impacto na nossa geração. Que na sua faculdade você seja diferente, que no seu trabalho você seja diferente, na sua família você consegue ser diferente. Em qualquer lugar que nós estejamos, nós podemos levar a palavra do Senhor e levar um ensinamento. Quantas coisas nós aprendemos aqui. E aí você pode me falar, mas Jéssica, você não sabe como é a minha família. Você não sabe como é que é na minha faculdade. Gente, Deus sabe. E Ele com certeza vai te dar uma estratégia. Se você quiser, na sua intimidade com Ele, Ele vai te mostrar de como você vai fazer a diferença. Muitas das vezes, essa diferença, esse ser relevante, não precisa nem ser com palavras. Seu testemunho, seu caminhar, seu comportamento, seu caráter, tudo aquilo que a Bíblia te ensina, se você aplicar na sua vida, você vai conseguir ser relevante. Amém?